Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com a vereadora Marisol Santos, do PSDB, ela que, entre outras funções aqui no Legislativo Caxiense, preside a Frente Parlamentar de Altas Habilidades e também dirige a Escola do Legislativo. Vereadora Marisol, uma honra tê-la conosco aqui. A alegria é toda minha, sempre que a gente pode falar um pouco desse trabalho realizado aqui na nossa Casa Legislativa. Vereadora Marisol, para não perdermos o momento, digamos assim, nas últimas semanas a senhora tem se debruçado por meio da Escola do Legislativo sobre um projeto que é muito caro para a nossa instituição e que vem desde os anos 90, lá idealizado pelo falecido ex-vereador Valdemar Jones Biglia, então do PDT, se não vou me enganar, acho que é 92 por aí, que é o Vereador por um Dia, e que tem uma sessão plenária simulada, já marcada para o dia 23 de outubro. Eu gostaria que a senhora explicasse na medida em que os alunos estão sendo treinados, que haverá uma seleção nas escolas para escolher os representantes de cada escola e os próprios alunos do 5º ao 9º ano vão representar as suas escolas e terem uma experiência como se vereadores fossem. Coisa linda, eu sou apaixonada pelo Vereador por um Dia, conheço, participo dele desde antes, né? Eu também fui professora municipal, então a nossa escola também participava. E o Vereador por um Dia, eu acho que ele está dentro de, assim, muito dentro de um dos principais objetivos da nossa escola, né? A Escola do Legislativo, que é justamente aproximar o trabalho que é realizado aqui na Câmara de Vereadores da comunidade. E nada melhor do que fazer isso a partir dos nossos estudantes, né, das nossas crianças e adolescentes. Então, o Vereador por um Dia 2023 já teve início. Nós começamos com as inscrições, então abre um período de inscrições em que a gente encaminha as informações para todas as escolas da rede pública, né, tanto municipal quanto estadual, e também da rede privada. Então, nós tivemos as inscrições, fechamos. Esse ano até abrimos uma folguinha, então estamos com 25 inscritos, 25 estudantes do 5º ao 9º ano participarão dessa sessão simulada. Eles ainda não foram escolhidos, porque inicialmente a escola se inscreve e já deixa o nome de um professor coordenador. Eles já tiveram a primeira reunião conosco. Eu falo conosco porque o Vereador por um Dia é um projeto conjunto da Escola do Legislativo com a Comissão de Educação, da qual eu também faço parte, e é presidida pelo vereador Adriano Bressan. Então, nós já tivemos uma reunião com esses professores, coordenadores, para explicar um pouquinho do cronograma até o dia 23 de outubro, a sessão simulada, e a partir de agora, lá nas escolas é que acontece essa definição de quem vai ser o representante. Então, tem escolas, Fábio, isso eu acho incrível, assim, escolas que estão organizadas para fazer eleição, inclusive já intermediei contato com o Tribunal Regional Eleitoral, assim, para ver se tem como levar urnas, enfim. As escolas estão mobilizadas para que elejam um representante para participar. Uma novidade que nós instituímos no Vereador por um Dia do ano passado, foi quando ele foi retomado, né, depois do período de pandemia. Que teve que ser suspenso. Claro. Não tinha como a gente receber, né, aqui na casa, enfim, público. E aí, a partir do ano passado, a gente incluiu no cronograma uma oficina legislativa, a partir do apoio muito grande também da nossa assessoria aqui, né, de redação e revisão, que orienta que tipo de documentos são esses, por exemplo, que podem ser apresentados, que podem ser protocolados, para que seja o mais parecido possível com uma sessão legislativa como as nossas, uma sessão ordinária. Então, a gente tem essa oficina que é lá em agosto, depois tem um ensaio, que é uma semana antes, e algo de novidade também que nós incluímos para esse ano, Fábio, é que o ano passado e nos anos anteriores, por exemplo, as escolas faziam seus projetos, no ano passado teve essa oficina legislativa, então tinha uma possibilidade de conversar um pouco, de entender melhor, de passar por uma revisão, e aí no dia acontecia a sessão simulada lá no 23 de outubro, como é esse ano. E eu me inquietei um pouco, preciso contar para vocês isso, que aí os estudantes vinham e tinham um projeto a ser discutido. Eles não conheciam esse projeto, eles ficavam conhecendo no momento em que o estudante estava apresentando na tribuna. Ah, entendi. Então vai ter um momento prévio de eles já receberem a matéria. Exatamente. A ideia é que na semana anterior eles possam receber como nós, vereadores, recebemos a nossa pauta de forma também antecipada. Consulta o sistema, pode se preparar. E a gente pode conversar com os nossos assessores, com os nossos amigos, né, com legal, o grupo. Isso. Legal. Então eles também vão ter essa possibilidade para não ficar também só o Fábio, que é o representante da escola, que vem aqui, participa e vai decidir. Não, ele leva lá para a escola, ele pode conversar com os seus. O que vocês pensam sobre esse projeto? Vocês acham que a gente deveria votar a favor ou contra? Por quê? Eu devo me manifestar? Então, aí a gente vai criando ainda mais, né, essa proximidade com o nosso trabalho.
Eu lembro que em edições anteriores, vereador, eu já cobri muitas aí, nos últimos mais de 10 anos aí cobrindo o Vereador por um Dia, e havia também um exercício no sentido de que eles variassem os formatos. Um vai trazer uma moção, o outro vai ocupar o grande expediente, o outro vai com um projeto de lei, um vai tratar de meio ambiente, o outro vai tratar de, sei lá, planejamento urbano e por aí afora. Então havia também esse cuidado para ter um debate o mais plural possível, né? Exato, que é o ideal, né? Que é o que a gente consegue simular, o que a gente faz aqui todos os dias. Não é um assunto, não é um aspecto, não é um segmento, né? E como é que a senhora enxerga isso? Porque tem um detalhe assim, mas o jovem às vezes não se interessa pela política e tal. E o Vereador por um Dia, até em comparação com o jovem parlamentar, que já pega estudantes universitários, ele sempre teve uma procura maior. Até pode causar surpresa em quem está nos acompanhando, mas as crianças, elas se interessam mais de vir à Câmara. Não sei se pela provocação dos professores, enfim, mas até é positivo isso, né? Eu não tenho dúvida, eu acho que é essencial. A gente está falando de educação, de formação, de cidadania e de entendimento do que se faz aqui, da relevância daqueles assuntos que são discutidos e principalmente do quanto significa o votar sim ou não. O que isso implica, inclusive lá para a comunidade deles, por exemplo, né? Ter esse entendimento é muito legal. E eu acho que isso tudo mesmo, assim, de todo o processo. Claro que o ideal seria que eles estivessem aqui conosco, que passassem o ano, mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? As escolas têm muitas coisas para trabalhar no seu currículo, mas é uma experiência sensacional porque eles têm essa visão do que efetivamente se faz aqui, da seriedade com que os assuntos têm que ser tratados numa casa legislativa, e eles ficam empolgadíssimos, né? O feedback que a gente tem, assim, o retorno depois é muito legal. A gente elege no dia do ensaio, que é uma semana antes, a gente elege a mesa diretora. E eu me lembro que o ano passado, que foi o meu primeiro ano como coordenando o Vereador por um Dia, eu disse, e se ninguém quiser ser da mesa? Assim, um absurdo meu engano, né? Brigaram para ser da mesa? Não, porque muita gente se inscreveu, muita gente queria mesmo sem saber muito das funções, e aí a gente teve que fazer a eleição da mesa diretora, então foi muito legal. Esse entendimento é que eu acho que é o melhor, assim, porque a gente precisa sempre, a gente não consegue gostar, é impossível que a gente goste daquilo que a gente não conhece. É verdade, né? verdade. Então, para que eles possam, talvez, quem sabe, despertar aí para essa vontade de, em algum momento, ter essa liderança lá na comunidade, na escola, crítico, enfim, ajudar né? Entender o que está acontecendo, poder falar com isso, em tudo, né? Então, a gente precisa ajudá-los a conhecer. Como eu citei, vereadora, a senhora também preside a Frente Parlamentar de Altas Habilidades e Superdotação, e às vezes até as pessoas, mas a vereadora Marisol é insistente nessa pauta, enfim. Muito. Mas que é interessante, e a senhora vem num crescente ao longo dos anos desta legislatura, já estamos no 3º ano, e seguem aí painéis, ciclos de debate, reuniões em que vocês exacerbam essa atuação de monitoramento junto às famílias, constituição de políticas públicas nesse sentido. Eu gostaria que a senhora recuperasse um pouco disso até para as pessoas que não estão tão atualizadas com a temática. Vamos falar sobre isso, realmente é algo que me encanta, é algo que surgiu no nosso mandato, assim, logo no início, com mães que nos procuraram, mães de crianças com altas habilidades, né, a gente chamava muito de superdotação, o super assusta um pouco, né, esse super dá uma ideia de gênio, que não é o caso, então a gente acaba usando mais o altas habilidades, mas é exatamente a mesma coisa, e a gente focou, assim, em como contribuir, ajudar, esses estudantes, principalmente, porque a gente estava com foco muito mais no sistema educacional, mesmo no sistema de ensino, para que eles fossem percebidos nas escolas. Porque altas habilidades de superdotação, por lei federal, faz parte de educação especial, ou seja, tem que ser atendidos tanto quanto crianças com deficiências. E a gente sabe que, pelas dificuldades, muitas vezes o AEE, o atendimento educacional especializado, acaba focando muito mais no atendimento só às deficiências. Mas aí nós estamos perdendo essas crianças que têm uma capacidade uma habilidade, dá para a gente dizer até de uma forma mais simples, em alguma área. Não precisa necessariamente ser em todas, pode ser muito bom em algo e ter algumas dificuldades em outro. Mas essas crianças, esses estudantes, adolescentes, adultos, que têm essas habilidades acima da média comparado com os outros na mesma faixa etária, a gente acaba perdendo. São crianças que mais adiante vão
provavelmente até entrar em depressão. São crianças, adolescentes e adultos que a gente vê com altos índices de suicídio porque não se encontram, porque não se reconhecem, não conseguem conversar com os seus, porque os seus assuntos, os seus interesses, o seu foco é outro. Então, é muito difícil, eles sofrem muito e a gente precisa que as escolas deem um atendimento especializado também. E como é que a senhora tem observado a adaptação de ambiente para isso? Naquela ideia de que quando o ambiente é convidativo e adaptado, a pessoa não se sente estranha a ele, né? Exatamente, é o que a gente precisa fazer. E aí alguém vai dizer, não, mas então teria que ter apenas escolas para estas crianças. E aí a gente está tirando algo que eu acho que é essencial, que é a inclusão. A gente precisa conviver com pessoas diferentes e entender as diferenças, mas não pode deixar de cuidar. E sabe que essa questão que tu fala assim da gente seguir, né? A gente teve desde o primeiro ano ciclos de palestras. No primeiro, no segundo, estamos no terceiro ciclo de palestras, com palestras até novembro, uma vez por mês, e sempre com participação de pais, de professores, de avós, de tios, de gente interessada. Mas sabe o que mais me deixa feliz? No primeiro momento em que nós trouxemos esse assunto aqui no plenário, nós tínhamos, na rede municipal, 17 alunos identificados. É nada, né? Porque se a Organização Mundial fala em 5% dos alunos, 5% da população mundial, 5% nos nossos 42 mil, que era no ano de 2021, alunos, não seriam 17 jamais. Sim, nada, né? Hoje a gente já tem identificados, mais ou menos, né, para não errar o número, porque isso também vai alterando, 35. E mais 10 ou 15 que estão em identificação. Sim, é um trabalho de formiguinha. Mas tu entende que isso está sendo visto? Exato. É isso que a gente quer. É esse o trabalho que as mães, que os pais, que as pessoas próximas têm feito. E a gente tem tentado ir além, por exemplo, das médias. A gente já conversou com a Secretaria Estadual de Educação. Eu tenho um encontro agora da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, agora em junho, e vou aproveitar, estamos aí organizando uma agenda para conhecer lá um centro especializado de atendimento para altas habilidades. De repente, para trazer para cá. Que lá é do governo do estado, mas para a gente pensar de que forma a gente pode fazer isso. Então, a gente precisa fomentar, a gente precisa discutir, a gente precisa falar do assunto, a gente precisa, o que eu falo muito, colocar luz para que a gente realmente enxergue, porque nós não podemos perder esses talentos por deixá-los invisíveis, por fazer com que eles se acomodem e não aproveitem disso, porque a sociedade precisa disso. Nessa reta final de programa, vereadora, a senhora também tem uma atuação de plenário, e aí tanto com projetos de sua autoria quanto a defesa de matérias do Executivo. A senhora é identificada como uma parlamentar de governo, e aí nunca é demais dizer, as sessões ordinárias da Casa, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo, pelo nosso canal 16 da Claronet, sinal replicado também em Facebook e YouTube. A senhora teve recentemente aprovado uma matéria que institui a Semana Municipal do Corretor de Imóveis. Exato. E aí também eu confesso que como servidor, muitas vezes, o dia, a semana, as pessoas criticam e colocam. Por que a Semana do Corretor de Imóveis a propósito disso? Eu acho, até durante a defesa, né, quando nós votamos esse projeto, eu falei muito sobre o nosso papel como representante das pessoas aqui. No momento em que a gente está aqui, não são os meus projetos, as minhas ideias que eu não possa levar, mas obviamente conversando com outras pessoas. Então, o que acontece em muitas das questões que nós trabalhamos aqui? É o que vem das pessoas. Então, a categoria, né, com os seus representantes, claro, eu disse, olha, a gente já tem lá em 27 de agosto o Dia Nacional do Corretor de Imóveis, mas a gente entende que uma semana nos faria, como associação, como conselho, uma mobilização maior. Isso justifica. E aí tu diz, ok, né? A gente abraça essa ideia, a gente entende e valoriza e a gente inclui no calendário oficial de eventos do município, foi aprovado por unanimidade, a gente fica muito feliz. E tem momentos assim, né? Esse ano também a gente teve a Semana Municipal da Criatividade. Ah, sim, que então, outro projeto... Que foi aprovado. Aí dialogando também com a própria frente parlamentar. Exato, com o entendimento de que a gente precisa justamente discutir esse ecossistema de criatividade, a gente precisa pensar muito mais nele, falar muito mais sobre ele em todos os sentidos da economia criativa. E a senhora vê um engajamento do poder público, que sobretudo a Semana da Criatividade, tendo um protagonismo, assim, como algo do poder público, da prefeitura, digamos assim, dos órgãos competentes, até pode chamar atenção a políticas. Porque hoje nós temos uma vereadora como a senhora identificada com o tema, mas daqui a pouco a senhora assume um outro cargo, não está mais na Câmara, e precisa continuar como um assunto, digamos assim, de
pauta corrente do município, não morrer, né? E é justamente por isso que eu acho importante que não parta do vereador, porque o vereador é temporário. Exato. Tem que partir da comunidade, porque esses grupos são permanentes. Esses grupos que se mobilizam para isso vão estar sempre cobrando do poder público esse tipo de ação, vão estar promovendo as suas e pedindo a parceria do poder público e vice-versa. Exatamente, vereador. Então agora estamos no minuto final, digamos assim, a produção faz sinal ali, a senhora sabe muito bem como é que é isso. Sei como funciona, não estou de ponto, mas sei como é que é. O tempo, então, no que eu devolver a palavra à senhora, aparecerão na tela para quem está nos acompanhando neste momento seus contatos telefônicos, e-mail para envio de críticas, sugestões ou elogios da parte de quem está nos acompanhando. O espaço ainda é seu para as considerações finais. Bom, eu quero agradecer a primeira oportunidade de participar, quero dizer para vocês que estão nos acompanhando que é nisso que eu acredito. Eu digo que às vezes o eleitor tem uma responsabilidade muito grande e critica, sei lá, os seus representantes, mas eu também critico um pouquinho o eleitor quando nós, eleitores, eu também sou uma, quando a gente elege alguém e larga e deixa ele na mão. Não pode ser assim. Você tem que participar do nosso trabalho, sugerir, dar ideias, questionar. É assim que funciona, é assim que a gente vai construir uma cidade cada vez melhor. Eu conto contigo, entra aí nas nossas redes sociais, manda suas opiniões, conversa conosco, pega o WhatsApp, vamos conversar um pouco sobre como a gente pode fazer Caxias ficar ainda maior. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Marisol Santos, do PSDB, ela que, entre outras atribuições aqui no Legislativo Caxiense, preside a Frente Parlamentar de Altas Habilidades e dirige a Escola do Legislativo. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.